Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 12 e o título dessa aula é Geometria de Moléculas Orgânicas. E pessoal, essa aula vai ser um pouquinho diferente das demais, porque no ensino médio nós temos mais ou menos o seguinte conteúdo programático. Nós estudamos primeiro ligações químicas, então nós vemos ligações iônicas, covalentes e metálicas, as propriedades de cada ligação. Depois nós vemos geometrias moleculares e depois de geometrias moleculares nós vemos polaridade de moléculas. Só que a gente tem um porém. No PAS, o conteúdo programático é um pouquinho diferente. Nós vemos ligações químicas, geometrias moleculares, só que além de polaridade de moléculas, nós vimos outro conteúdo de química, que é o que nós chamamos de química orgânica, beleza? E nesse caso, então, a gente tem um problema, que é o seguinte: como correlacionar esses assuntos que a gente já viu de ligações químicas e geometrias moleculares com um assunto relacionado à química orgânica? Então, para facilitar nosso entendimento, vamos primeiro só lembrar da aula passada o que a gente viu. Nós vimos as geometrias moleculares e, como eu falei para vocês, geometrias moleculares é a forma como as moléculas estão organizadas no espaço. E nós vimos que nós temos 5 principais tipos de geometria, que nós chamamos de geometria tetraédrica, piramidal, trigonal plana, angular e linear. Então, para a gente conseguir trabalhar geometrias moleculares e, ao mesmo tempo, trabalhar química orgânica, o que eu vou fazer? Na aula de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou começar a aula de hoje baseando em um estudo de caso, beleza? E o que seria um estudo de caso, gente? Nós vamos analisar uma situação do nosso dia a dia e discutir diversos problemas relacionados a essa situação. E nesse caso, o tema do nosso estudo de caso é o que nós chamamos de gorduras trans. Vocês já ouviram falar de gorduras trans, gente? Alguns sim, provavelmente alguns não, né? Mas as gorduras trans estão presentes principalmente em comidas industrializadas. Fast food, salgados, biscoitos recheados, enfim. Comidas industrializadas geralmente possuem muitas gorduras trans. Tranquilo? E tanto que é bastante comum, não sei se vocês já viram, alguns rótulos de embalagem vêm bem destacado assim, né? Zero gordura trans. Nesse caso aqui está assim, ó, zero de gordura trans na porção. E isso geralmente está associado a um alimento mais saudável, né? Então, na aula de hoje, nós vamos entender melhor essas tais gorduras trans. Então, para a gente começar, eu vou fazer a seguinte pergunta. O que são gorduras trans? Galera, gorduras trans são gorduras não naturais encontradas em diferentes produtos industrializados. E como que ela é produzida? Ela é produzida através de uma modificação, através de uma reação química de gorduras vegetais, beleza? Então, você pega um óleo vegetal, faz uma modificação e você obtém o que nós chamamos de gordura trans, beleza? E qual que é o problema da gordura trans? É que o consumo excessivo desse tipo de gordura é extremamente prejudicial ao organismo humano e está relacionado principalmente com diversos problemas cardíacos. Então, essa gordura é extremamente prejudicial ao nosso organismo, beleza? E na aula de hoje, o que a gente vai tentar entender? Nós vamos tentar entender por que o consumo de gordura trans é tão prejudicial ao organismo humano. Então, basicamente, nós vamos tentar explicar por que consumir esse tipo de gordura em excesso pode ser tão prejudicial ao nosso organismo, beleza? Então, para a gente começar a nossa análise, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma estrutura de um ácido graxo insaturado trans ou simplesmente gordura trans, tudo bem? Então, basicamente, gorduras trans possuem uma estrutura bastante similar a essa. E nesse caso, gente, nós vamos ver que o fato desse tipo de gordura fazer tão mal ao nosso organismo está relacionado com esse tipo de ligação, que é uma ligação dupla, entre esses dois átomos de carbono dessa estrutura. Tudo bem? Só que antes da gente entrar em detalhes sobre esse tipo de ligação e sobre a estrutura do ácido graxo, vamos primeiro compreender o básico desse tipo de estrutura. Tudo bem? Pessoal, reparem comigo. A gordura trans, ou o ácido graxo insaturado trans, ele é formado basicamente de carbono, hidrogênio e um pouquinho de oxigênio. Tudo bem? Mas o principal dessa estrutura é o fato dela ser formada por átomos de carbono. Beleza? Pessoal, toda vez que nós analisamos estruturas formadas basicamente por carbonos, nós dizemos que esse tipo de molécula é uma molécula orgânica.
E o que seria uma molécula orgânica? É uma molécula que nós estudamos na parte da química que nós chamamos de química orgânica. E o que seria química orgânica? Química orgânica é uma área da química que estuda moléculas formadas a partir de átomos de carbono. Então, basicamente, gente, química orgânica está relacionado ao elemento carbono. E por que essa química orgânica é tão importante para o nosso dia a dia? Porque, galera, compostos formados a partir de carbono têm diversas aplicações no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o octano. Aqui está escrito octane porque é em inglês, mas em português é octano, tudo bem? E o octano ele é formado basicamente por carbono. Então, se ele é formado basicamente por carbono, ele é um tipo de molécula orgânica, beleza? Está relacionado à química orgânica. E nesse caso, o octano ele é a principal substância presente na gasolina, beleza? Então, o octano, que é uma molécula orgânica, é o principal componente da gasolina. E nesse caso, essa molécula orgânica tem uma aplicação no nosso dia a dia como um combustível, tudo bem? Além de combustível, moléculas orgânicas podem ser usadas em medicamentos. A maioria dos medicamentos que nós consumimos no nosso dia a dia é oriundo de moléculas orgânicas. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho a estrutura de uma molécula de aspirina. Já ouviram falar de aspirina? E se vocês separarem, basicamente a aspirina é formada por átomos de carbono, beleza? Então o fato da aspirina ser formada basicamente por carbono caracteriza essa molécula como uma molécula orgânica. E na aula de hoje, como nós estamos trabalhando gorduras trans, nós vamos focar basicamente na estrutura de gorduras. E pessoal, reparem numa estrutura de uma molécula de gordura. Olha a quantidade de átomos que tem em uma molécula de gordura. E se vocês separarem, a maior parte desses átomos é carbono. Então, basicamente, uma gordura, uma molécula de gordura, é formada basicamente por átomos de carbono. Tranquilo? E como ela é formada basicamente por átomos de carbono, nós dizemos que essa molécula é uma molécula orgânica. Então, basicamente, nós estudamos ela na área da química que nós chamamos de química orgânica. Então, voltando para o nosso slide, química orgânica é uma área da química que estuda as moléculas formadas a partir de átomos de carbono. Isso aqui vai ser muito importante para a aula de hoje, tudo bem? E agora que a gente viu melhor o que é química orgânica, vamos voltar para o nosso exemplo aqui da gordura trans ou simplesmente ácido graxo insaturado trans. Então, nesse caso, a gordura trans também é um exemplo de molécula orgânica porque é formado por carbonos. E como eu disse para vocês, gente, o fato da gordura trans fazer mal para o nosso organismo está relacionado com essa região aqui, ó, onde eu tenho dois átomos de carbono fazendo uma dupla ligação entre si. E galera, por que essa ligação dupla nessa região é tão importante no caso da gordura trans? Porque a gente vai ver que essa ligação dupla muda completamente a geometria dessa molécula, tudo bem? Só o fato de ter essa ligação dupla aqui no meio dessa molécula muda completamente a geometria dessa molécula, tranquilo? Então, basicamente, a partir de agora, o que a gente vai ter que analisar? A geometria de moléculas orgânicas. E compreendendo a geometria de moléculas orgânicas, eu consigo entender como que, simplesmente tendo essa ligação dupla aqui, eu posso fazer com que uma gordura, por exemplo, no caso a gordura trans, seja tão prejudicial ao nosso organismo. Então, basicamente, resumindo, gente, para a gente compreender gordura trans, nós precisamos compreender a geometria de moléculas orgânicas. Para isso, nós precisamos entender um pouco o que é química orgânica. E como eu disse que química orgânica é a parte da química que estuda as moléculas formadas a partir de carbono, vai ser essencial, então, nós estudarmos o quê? Átomos de carbono. Então, basicamente, para a gente compreender gordura trans, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é estudar átomos de carbono. E para a gente analisar o átomo de carbono, a primeira coisa que eu vou fazer na aula de hoje vai ser olhar a tabela periódica. No caso, gente, onde o carbono está na tabela periódica, o carbono está aqui. Vamos determinar pela tabela periódica quantos elétrons o carbono tem na camada de valência. Como que eu conto? Eu conto assim, ó, 1, 2, todos os elementos aqui têm 2. Então, eu desconsidero. Então, eu conto 1, 2, 3, 4. O carbono está na quarta coluna, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. E pessoal, se eu quiser,
eu também posso fazer a distribuição eletrônica para o carbono, que eu vou chegar na mesma informação. Distribuição do carbono é 1s2, 2s2, 2p2, camada de valência 2s2, 2p2, e o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Galera, vamos lá. A partir da regra do octeto, vamos estabelecer uma primeira análise. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Para ele ficar estável com 8 elétrons na camada de valência, quantos elétrons o carbono precisa receber? Ele precisa receber 4 elétrons, tranquilo? Então guardem essa informação. O carbono precisa receber 4 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Galera, então pensa comigo. Se o carbono tem 4 elétrons e precisa receber 4 elétrons, então a gente pode afirmar o seguinte. A principal característica do carbono é o quê? Que, por possuir 4 elétrons na camada de valência, um átomo de carbono pode fazer 4 ligações químicas. Porque se ele tem 4 elétrons e faz 4 ligações químicas, no total ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Então vamos analisar essa propriedade do carbono montando a estrutura de Lewis para esse átomo. Então aqui eu tenho um átomo de carbono. Montando a estrutura de Lewis para esse átomo, o que eu vou fazer? Vou colocar os 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que esse carbono está ligando a átomos de hidrogênio, porque hidrogênios são átomos bastante simples e o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. Então aqui o carbono pode se ligar a 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, e ele pode ligar até um quarto hidrogênio, dependendo da situação. Mas vamos fazer ele se ligando a apenas 3 hidrogênios. E galera, pelo fato de ele fazer até 4 ligações químicas, o carbono vai assumir uma outra propriedade muito interessante. O que pode acontecer? O carbono pode simplesmente se unir a outro átomo de carbono. Então, eu vou fazer a união agora desse primeiro átomo de carbono com o segundo átomo de carbono. Agora, esse carbono inicialmente fez 4 ligações e esse outro carbono aqui inicialmente fez uma ligação com o primeiro carbono. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar nesse segundo carbono mais átomos de hidrogênio, se eu quiser. Então, eu vou colocar ele ligando aqui a mais 2 átomos de hidrogênio. Só que, galera, outra curiosidade. Esse outro átomo de carbono que inicialmente se juntou ao primeiro átomo de carbono também pode vir e se unir a um terceiro átomo de carbono. E esse átomo de carbono, se ele quiser, ele ainda pode se ligar a mais átomos de carbono. Só que para nossa análise eu vou parar por aqui. Então, eu vou fazer esse último átomo de carbono se ligando a 3 hidrogênios, cada hidrogênio com um elétron na camada de valência. E agora eu vou fazer a ligação entre todos os átomos aqui. Entre esse átomo de carbono, os hidrogênios, esses hidrogênios e esses hidrogênios. Beleza? Então, olha aqui. Eu montei uma molécula formada por 3 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. Se eu for desenhar essa estrutura com tracinhos, como é que fica? É algo similar a isso aqui, 3 átomos de carbono unidos e os átomos de hidrogênio ao redor. Galera, uma coisa muito importante. Quando eu tenho uma estrutura formada por uma sequência de carbonos como essa daqui, eu formo o que eu chamo de cadeia de carbonos. Tudo bem? Então, se a gente voltar naquele slide sobre as características do carbono, o que eu tenho? A principal característica do carbono é que ele possui 4 elétrons na camada de valência e pode fazer 4 ligações, só que o fato desse carbono fazer 4 ligações dá uma segunda característica para os átomos de carbono, que é o seguinte: os átomos de carbono podem formar cadeias, ou seja, estruturas formadas por ligações entre átomos de carbono. E galera, essas cadeias podem ser das mais variadas possíveis. Basta a gente voltar, por exemplo, naquele slide onde eu mostrei uma molécula de uma gordura e a gente vai ver a quantidade de carbonos unidos aqui, formando uma cadeia imensa de carbonos. Então, de uma forma bastante resumida, o que a gente tem que lembrar? Que o carbono faz 4 ligações químicas e o carbono pode se ligar com outro carbono e formar cadeias carbônicas. Pessoal, uma próxima característica de um átomo de carbono é a seguinte, que um átomo de carbono ele pode fazer as 4 ligações químicas que ele precisa fazer de formas distintas, e vão ser as seguintes formas. A primeira é a que a gente acabou de ver, que é fazendo 4 ligações simples. E o que seriam essas 4 ligações simples? Vamos analisar a seguinte molécula formada por 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio.
Vamos analisar primeiro esse átomo de carbono aqui, ó, da esquerda. Galera, conta comigo. Esse átomo de carbono está fazendo quantas ligações? Ele está fazendo uma ligação com esse hidrogênio, 2, 3, 4 ligações no total, não é? Então ele está fazendo as 4 ligações. Só que vocês concordam que todas essas ligações possuem apenas um traço? E como a gente viu, ligações onde a gente tem apenas um traço, nós chamamos de ligações simples. Então esse carbono aqui faz 4 ligações, aí eu vou colocar ligações de forma resumida, faz 4 ligações simples, que a gente chama, tudo bem? Então esse carbono primeiro faz 4 ligações simples. Se a gente analisa agora esse carbono da direita, ele faz quantas ligações? Ele faz 1, 2, 3, 4 ligações também, não é? E nesse caso, como também todas as ligações são formadas por apenas um traço, nós dizemos que esse carbono faz 4 ligações simples. Então, nesse caso dessa molécula formada por 2 carbonos, esses 2 carbonos fazem 4 ligações simples. Então, a primeira forma como os átomos fazem essas 4 ligações é a partir de 4 ligações simples. Só que, galera, além de fazer 4 ligações simples, o carbono pode fazer um outro tipo de ligação, que é a seguinte. Vamos analisar agora essa estrutura formada por 2 átomos de carbono. Vamos analisar primeiro o carbono da esquerda. Esse carbono da esquerda aqui agora faz quantas ligações no total? Ele faz 1, 2, 3, 4 ligações no total. Tem 4 tracinhos aqui representando cada ligação química para esse átomo de carbono. Só que a gente tem um porém nesse caso. Nesse caso, 2 ligações desse carbono são simples, ou seja, são 2 ligações com apenas um tracinho. Então essa ligação é simples. E essa ligação também é simples. Porém, se a gente analisa essa ligação entre esses 2 átomos de carbono, ela é formada por 2 traços, tudo bem? Então essa ligação já não é mais simples, é apenas uma ligação dupla, beleza? Então se a gente junta as informações e analisa só o carbono da esquerda, o que a gente tem? Esse átomo de carbono ele é formado por 2 ligações simples e uma ligação dupla. No total tenho 2 ligações simples, uma ligação dupla. Como a ligação dupla é formada por 2 traços, 2 ligações, então no total esse carbono faz 4 ligações, beleza? Esse carbono ele também possui a mesma estrutura. Ele possui 2 ligações simples com átomos de hidrogênio e uma ligação dupla com esse átomo de carbono. Então esse outro átomo de carbono aqui da direita também faz 2 ligações simples e uma ligação dupla. Beleza? Então, galera, essa é a segunda forma como os átomos de carbono podem se ligar. Eles podem fazer, então, 2 ligações simples e uma ligação dupla. Só que, galera, a gente pode ter ainda outro exemplo de tipo de ligação química entre os átomos de carbono. A gente pode ter o seguinte. Repare essa estrutura, ela é formada por 3 átomos de carbono e esses 2 átomos de carbono das pontas são similares àqueles que a gente viu. Por exemplo, esse átomo de carbono inicialmente faz uma ligação com o átomo de hidrogênio, outra ligação com o átomo de hidrogênio, ou seja, faz 2 ligações simples, e faz também uma ligação dupla. Então ele tem 2 ligações simples, uma ligação dupla. Esse outro átomo de carbono dessa outra ponta faz uma ligação simples com hidrogênio, outra ligação simples com o outro hidrogênio e uma ligação dupla com esse átomo de carbono do centro. Beleza? Só que agora reparem o seguinte, gente. Olhem para esse átomo de carbono aqui do centro. Esse átomo de carbono agora faz quantas ligações? Ele faz 1, 2, 3, 4 ligações também.
Porém, essas ligações estão divididas de qual forma? Ele faz duas ligações duplas, beleza? Ou seja, tem dois tracinhos unindo esse carbono com esse carbono, dois tracinhos unindo o carbono do centro com esse outro carbono. Então, o carbono do centro aqui, ó, faz duas ligações duplas, beleza? Então, voltando no nosso slide, além do átomo de carbono poder fazer 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma ligação dupla, o átomo de carbono ainda pode fazer 2 ligações duplas. Só que, galera, além dessa estrutura de 2 ligações duplas, a gente ainda pode ter a seguinte situação. Uma ligação tripla entre átomos de carbono. Se a gente analisar agora esses dois átomos de carbono, o que a gente tem? Esse átomo de carbono da esquerda ele é formado por uma ligação simples com um átomo de hidrogênio, porém, ele tem uma ligação tripla com outro átomo de carbono. Então, nesse caso, esse átomo de carbono aqui é formado por uma ligação simples e uma ligação, que a gente chama de ligação tripla, porque tem 3 tracinhos unindo esses dois átomos de carbono. Então, esse átomo de carbono da esquerda é formado por uma ligação simples com um átomo de hidrogênio e uma ligação tripla com esse átomo de carbono. E se a gente analisa esse outro átomo de carbono da direita, ele também possui a mesma estrutura. Ele possui uma ligação simples com um átomo de hidrogênio e uma ligação tripla com o outro átomo de carbono. Então, nesse caso, esse outro átomo de carbono também possui uma ligação simples e uma ligação tripla, beleza? Nos dois casos, os dois átomos estão fazendo 4 ligações, porém, uma ligação simples e uma ligação tripla, beleza? Então, voltando no nosso slide, o que a gente tem? Um átomo de carbono pode fazer essas 4 ligações químicas da seguinte forma. Ou fazendo 4 ligações simples, ou 2 ligações simples e uma dupla, ou 2 ligações duplas, ou simplesmente fazendo uma ligação simples e uma ligação tripla, beleza? Então essas são todas as possibilidades dos átomos de carbono fazer as 4 ligações para ele ficar estável, beleza? Só que, galera, o que tudo isso tem a ver com geometria de moléculas e principalmente com gordura trans? Porque a gente vai ver que as geometrias de moléculas orgânicas, ou seja, moléculas formadas por carbono, depende do tipo de ligação entre os átomos. Se é simples, dupla, tripla, enfim. Só que, pessoal, a gente tem um problema. Como em uma molécula orgânica podem haver inúmeros átomos de carbono, uma mesma molécula pode assumir diferentes geometrias. Só que não se preocupem, gente. A gente não vai analisar uma molécula como um todo. Nós analisamos parte a parte uma molécula. E para não ficar muito confuso e facilitar a nossa vida a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês um passo a passo de como analisar as geometrias de uma molécula orgânica. E galera, esse passo a passo vai ter apenas 2 passos. O primeiro é circular um átomo de carbono. Depois que a gente circula um átomo de carbono, nós contamos a quantos átomos esse átomo de carbono está unido. Ou seja, vamos analisar as ligações. Para a gente entender esse passo a passo, vamos analisar essa molécula que a gente acabou de ver anteriormente, que é formada por 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Nesse caso, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Circular um átomo de carbono. Galera, como essa molécula possui 2 átomos de carbono, eu vou analisar um átomo de carbono por vez, beleza? Eu vou começar com esse átomo de carbono aqui, ó, da esquerda. Vou circular ele. Depois de circular o átomo de carbono, o que eu vou fazer? Contar a quantos átomos esse átomo de carbono está unido, ou seja, analisar as ligações. Então vamos lá. Eu já circulei esse átomo de carbono. Agora eu vou contar quantos átomos esse átomo de carbono está unido. E no caso ele está unido a um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. Ou seja, ele está ligado a 3 átomos de hidrogênio, porém ele também está ligado a esse outro átomo de carbono, beleza? Então, esse átomo de carbono que eu circulei no início está ligado a 4 átomos de carbono diferentes, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, ligado a 4 átomos.
Ou seja, nesse caso, esse carbono faz 4 ligações simples. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou circular esse outro átomo de carbono, que é o primeiro passo do nosso passo a passo, e também vou analisar quantos átomos esse outro átomo de carbono também está se ligando. Nesse caso, esse carbono está ligando a 1, 2, 3 hidrogênios também, porém ele também está ligando a esse outro átomo de carbono. Então, esse carbono da direita está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos no total. Então, também vou colocar aqui, ó, ligado a 4 átomos. Beleza? Então, mudando de slide e analisando, esses dois átomos de carbono, tanto da esquerda quanto da direita, está ligado a 4 átomos diferentes, não tá? E galera, nesse caso, qual vai ser a geometria dos dois átomos de carbono? Eu já vou falar para vocês depois a gente for organizar as informações. A geometria desses dois átomos de carbono é uma geometria tetraédrica. E lembra aquela figura que a gente viu na aula passada de um tetraedro. Só que, pessoal, como esses dois átomos de carbono estão unidos, se a gente fosse analisar essa molécula no espaço 3D, como é que ela seria? Ela seria uma coisa parecida com isso aqui. Nesse caso, eu tenho duas bolinhas mais no centro aqui que representam os dois átomos de carbono, e essas bolinhas ao redor seriam os átomos de hidrogênio. Nesse caso, gente, os dois átomos de carbono formam uma estrutura tetraédrica. Só que como esses dois átomos estão unidos, essas duas estruturas tetraédricas estão unidas e formam uma estrutura similar a essa imagem que a gente está vendo. Dois tetraedros unidos, beleza? Então, organizando as nossas informações, nós podemos determinar as geometrias de uma molécula orgânica. E como moléculas orgânicas podem ser formadas por uma grande quantidade de carbono, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar a geometria para cada átomo de carbono. E como nós vimos, um átomo de carbono pode adquirir diferentes geometrias. A primeira que a gente acabou de ver é a geometria tetraédrica. E galera, quando que um átomo de carbono adquire uma geometria tetraédrica? Quando um átomo de carbono se liga a 4 outros átomos, ou seja, faz 4 ligações simples. Galera, isso aqui vai ser uma das coisas mais importantes dessa aula, vocês associarem a geometria do átomo à quantidade de ligações que esse átomo faz. No caso, quando o átomo de carbono faz 4 ligações simples, ou seja, se liga a 4 átomos distintos, a geometria é a geometria tetraédrica, beleza? Só que, pessoal, além da geometria tetraédrica, um átomo de carbono pode adquirir ainda duas outras geometrias. Para isso, vamos analisar a seguinte molécula, que foi aquela molécula que a gente acabou de analisar anteriormente também. Para a gente determinar as geometrias dessa molécula, vamos fazer aquele passo a passo. E qual que era o primeiro passo? Circular um átomo de carbono. Como essa molécula possui dois átomos de carbono, eu vou circular primeiro da esquerda e vou analisar eles separadamente, beleza? O segundo passo é o quê? Contar quantos átomos estão unidos a esse carbono, ou seja, analisar as ligações. Vamos analisar aqui agora. Esse carbono aqui está ligado a quantos átomos? Ele está ligado a 2 átomos de hidrogênio, tudo bem? Então ele está ligado a 2 átomos de hidrogênio, porém esse carbono também está ligado a esse outro átomo de carbono aqui. Então esse átomo de carbono está ligado a um total de 3 átomos. Então ele está ligado a 3 átomos distintos, tranquilo? Agora vamos analisar o átomo de carbono da direita. Esse átomo de carbono está ligado a quantos átomos? 2, 3 átomos distintos. Nesse caso, esse outro átomo de carbono também está ligado a 3 átomos distintos. Beleza? E galera, agora repare o seguinte. Quando um átomo de carbono se liga a 3 átomos distintos, o que acontece? Vocês lembram daquela geometria que se assemelhava a um triângulo? Galera, quando um átomo de carbono se liga a 3 átomos distintos, esses átomos de carbono irão assumir uma geometria trigonal plana. Beleza? Então, toda vez que um átomo de carbono se liga a 3 átomos distintos, a geometria é trigonal plana. Como essa molécula é formada por 2 átomos
com geometria trigonal plana, se a gente fosse ver essa molécula em um espaço 3D, o que a gente teria? A gente teria essa estrutura. As bolas pretas seriam os átomos de carbono, e no caso, as bolas brancas seriam os átomos de hidrogênio. E galera, agora reparem o seguinte, pelo fato dos dois átomos de carbono formarem uma geometria trigonal plana, essa molécula, se vocês separarem, ela também é plana no espaço. Seria como se essa molécula fosse reta no espaço. Ou seja, todos os átomos estão no mesmo plano. Tranquilo? Então, se a gente colocar as duas geometrias lado a lado para a gente comparar, reparem a diferença da geometria tetraédrica e da trigonal plana. Na tetraédrica, os átomos estão dispostos em planos diferentes. No caso da trigonal plana, como a molécula é plana, todos os átomos estão ocupando o mesmo plano. Tudo bem? É até um pouco redundante falar esse tanto de plano, né? Mas o que eu quero que vocês observem? Que o fato dessa segunda molécula possuir uma geometria trigonal plana está relacionada com essa dupla ligação aqui, ó, entre os átomos de carbono. Tudo bem? Quando eu tenho essa dupla ligação entre o átomo de carbono, a minha molécula fica plana. Isso vai ser fundamental para a gente entender a gordura trans que eu falei para vocês lá no começo da aula, beleza? Então, voltando no nosso slide, organizando as geometrias das moléculas orgânicas, nós vimos então que um átomo de carbono pode adquirir geometria tetraédrica, e ela ocorre quando um átomo de carbono se liga a 4 outros átomos, ou seja, tem 4 ligações simples. Nós também acabamos de ver a geometria trigonal plana, e quando que ocorre a geometria trigonal plana? Quando um átomo de carbono se liga a 3 outros átomos, ou seja, quando ele faz 2 ligações simples, porém faz uma ligação dupla, beleza? Então, contando os átomos, eu posso saber já 2 geometrias. Quando o átomo de carbono se liga a 4 átomos, é uma geometria tetraédrica. Quando o átomo de carbono se liga a 3 átomos, a geometria é trigonal plana. E se vocês repararem, quando ele se liga a 3 átomos, no caso eu vou ter uma ligação dupla. Só que, pessoal, além da geometria tetraédrica e trigonal plana, as moléculas orgânicas podem adquirir uma outra geometria. E para isso eu vou analisar a seguinte molécula. Aquela molécula que a gente analisou, que era formada por 2 átomos de carbono, e entre os átomos de carbono tinha uma ligação tripla, beleza? Vamos lá, para a gente analisar a geometria dessa molécula, vamos seguir nosso passo a passo. O primeiro passo é circular um átomo de carbono. Como essa molécula é formada por 2 átomos de carbono, eu vou começar pelo átomo aqui de carbono da esquerda, beleza? O segundo passo qual é? Contar a quantos átomos esse átomo de carbono está unido. Então vamos analisar esse átomo de carbono da esquerda. Esse átomo de carbono da esquerda está unido a quantos átomos diferentes? Ele está unido a um hidrogênio aqui na esquerda, porém ele está unido a outro átomo de carbono aqui na direita. Então esse átomo de carbono que eu circulei de vermelho, ele está ligado a quantos átomos diferentes? Ele está ligado a quantos átomos? A 2 átomos distintos. Então, esse carbono está ligado a 2 átomos. Se a gente analisar agora o carbono aqui, ó, da direita, ele também está ligado a quantos átomos distintos, gente? Ele está ligado a um hidrogênio, do lado de cá, e a mais um carbono do lado de cá. Então, esse átomo de carbono que eu também circulei de vermelho, está ligado a quantos átomos? Está ligado a 2 átomos distintos. Pessoal, quando um átomo de carbono se liga a 2 átomos diferentes, agora ele vai assumir uma outra geometria. Então, se a gente pegar essa molécula formada por 2 átomos de carbono com uma ligação tripla entre esses átomos de carbono e for analisar como esses átomos estão dispostos no ambiente, a gente vai ver o seguinte. Num ambiente 3D, esses átomos estariam da seguinte forma, em que eu teria aqui as bolas de preto representando os carbonos e as bolas brancas, os hidrogênios. Beleza? Galera, agora reparem o seguinte. Quando eu tenho uma ligação tripla entre os átomos de carbono e o carbono está ligado a 2 átomos diferentes, nesse caso, a estrutura dessa molécula lembra bastante uma linha reta. Beleza? E como nós vimos na aula passada, qual era a geometria que lembrava uma linha reta? Era a geometria linear. Tudo bem? Então, além de estrutura tetraédrica e trigonal plana,
uma molécula orgânica ainda pode ter uma geometria linear. Então, galera, reparem bem agora a diferença entre cada uma das geometrias. No caso da tetraédrica, eu tenho uma figura bem mais espaçada, por assim dizer, né? Na trigonal plana, a molécula é totalmente plana, todos os átomos estão no mesmo plano. E no caso da linear, os átomos assumem uma forma similar a uma linha reta, tudo bem? Eles estão na mesma linha, na mesma direção. Então, voltando no nosso slide, o que nós vimos? Que um átomo de carbono pode adquirir geometria tetraédrica, quando está ligado a 4 átomos, 4 ligações simples. Trigonal plana, quando um átomo de carbono se liga a 3 átomos, e aí no caso tem uma ligação dupla. E além dessas duas, nós vimos que tem a geometria linear, e ela ocorre quando um átomo de carbono se liga a 2 outros átomos. Beleza? Então observe que simplesmente contando a quantos átomos um átomo de carbono se liga, eu posso determinar a geometria dos carbonos. Essas são as 3 geometrias possíveis. Só que a gente tem um porém. A geometria linear ela ocorre quando um átomo de carbono se liga a 2 átomos. Só que há 2 situações onde um átomo de carbono pode se ligar a 2 átomos. A primeira a gente acabou de ver, que é quando eu tenho uma ligação simples e uma ligação tripla unindo esse átomo de carbono. Só que a gente pode também ter essa outra situação. Vamos analisar esse átomo de carbono aqui do centro. E apenas ele por enquanto para a gente não confundir. Vamos contar a quantos átomos esse átomo de carbono do centro está ligado. Ele está ligado a um átomo de cá, outro átomo de cá. Então, esse átomo de carbono do centro está ligado a 2 átomos diferentes. Como ele também está ligado a 2 átomos, esse átomo aqui do centro também possui uma geometria linear. Beleza? Só que agora tem uma diferença. Nesse caso, esse átomo de carbono do centro está fazendo 2 ligações. Beleza? E mesmo nesse caso, a estrutura desse átomo de carbono também forma uma estrutura numa forma de linha, ou seja, uma estrutura linear. Então, voltando no nosso slide, a geometria linear ela sempre ocorre quando o átomo de carbono se liga a 2 átomos distintos. Só que isso pode acontecer de 2 formas. Ou quando tem uma ligação simples e uma ligação tripla, ou quando há 2 ligações duplas em um mesmo átomo de carbono. Tudo bem? Como a gente viu naquele caso, que a gente tinha a seguinte estrutura, com o carbono fazendo 2 ligações duplas com 2 átomos de carbono. Beleza? Galera, então basicamente, esses são os critérios para a gente descobrir as geometrias de moléculas orgânicas, ou seja, de moléculas formadas por carbono. Só que agora a gente tem que voltar para o objetivo da nossa aula, né? Que é o seguinte, galera, como que toda essa noção de geometria de moléculas orgânicas, todas essas informações que eu passei para vocês, ajuda a gente a responder aquela pergunta que eu fiz lá no início da aula, que era o seguinte: por que o consumo de gorduras trans, ou seja, aquelas gorduras industrializadas, é tão prejudicial ao organismo humano? Se a gente voltar e analisar a estrutura da gordura trans, nós podemos analisar a geometria dessa molécula, principalmente analisando essa região que está circulada aqui, tudo bem? Para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa molécula de gordura trans e vou dar um zoom nela. Então eu tenho aqui a minha molécula de gordura trans com um zoom. E o que a gente vai analisar? A gente vai analisar a geometria desses átomos aqui, que estão bem aqui no centro dessa molécula, que estão fazendo ligações duplas entre si. Beleza? Para ficar mais organizado, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou analisar esse átomo aqui da esquerda, que é esse átomo de carbono que está circulado de vermelho. Beleza? Galera, vamos analisar quantos átomos distintos esse átomo de carbono está ligado. Ele está ligado a um hidrogênio, um outro carbono, então já está ligado a 2, e mais um carbono aqui. No total, esse átomo de carbono de vermelho está ligado a 2, 3 átomos distintos. Então, eu vou colocar aqui que esse átomo de carbono está ligado a 3 átomos. Pessoal, agora vamos analisar esse átomo de carbono da direita aqui. Esse átomo de carbono da direita está ligado a quantos átomos distintos? Ele está ligado a um carbono aqui, um hidrogênio aqui, e aí esse outro carbono aqui. Beleza? A quantos átomos esse carbono de vermelho está ligado?
ele está ligado a 1, 2, 3 átomos distintos. Beleza? Então, nesse caso, esse átomo de carbono aqui, ó, ele também está ligado a 3 átomos. Então, pessoal, se esses dois átomos do centro dessa molécula estão ligados a 3 átomos distintos, qual é a geometria desses dois átomos de carbono? Se eu voltar no meu slide de geometrias e analisar, a geometria, quando um átomo de carbono se liga a 3 outros átomos, é qual tipo de geometria? É a geometria trigonal plana. Tudo bem? Então, pessoal, a geometria desses dois átomos do centro da molécula de gordura trans é uma geometria trigonal plana. E o fato da geometria desses dois átomos ser uma geometria trigonal plana está relacionado ao fato dessa gordura trans ser tão prejudicial ao nosso organismo. Por quê? Quando a gente analisa a geometria trigonal plana, como eu disse para vocês, os átomos assumem uma forma literalmente plana, gente. Os átomos ficam retos. Nessa estrutura, todos os átomos estão no mesmo plano, beleza? E se a gente pega essa ideia e analisa agora uma gordura trans, o que a gente pode observar? Eu tenho então aqui a minha gordura trans, beleza? E aqui no centro eu estou representando os carbonos fazendo uma dupla ligação. Como a gente viu, a geometria desses carbonos é a trigonal plana, portanto, a estrutura desses carbonos é uma estrutura totalmente plana, beleza? E o que acontece, gente? Como apenas esses carbonos aqui do centro são planos e todos os outros são tetraédricos, o que pode acontecer? Essa molécula ela pode existir dessa forma que a gente chama de forma trans, mas ela também pode existir da seguinte forma, em que eu tenho aqui a ligação dupla no centro, só que é como se essa molécula se dobrasse no meio, já que o centro dessa molécula, que é formado por uma dupla ligação, é um centro plano, tudo bem? É como se isso aqui fosse a forma dobrada, por assim dizer, dessa molécula trans, tudo bem? E nesse caso, quando a gente tem essa estrutura, essa gordura não é mais uma gordura trans, é uma gordura que nós chamamos de cis, tudo bem? Então, a gordura trans é essa formada por uma estrutura mais linear de carbonos, e a gordura cis é formada por essa estrutura, vamos dizer assim, mais dobrada, beleza? E galera, tem um fato curioso sobre o nosso corpo. O que acontece? O nosso corpo, ele se dá muito bem com o tipo de gordura cis, que é aquela forma dobrada, por assim dizer, da gordura, tudo bem? E o nosso corpo, por se dar bem com esse tipo de gordura, ele consegue tanto quebrar essas gorduras mais facilmente, quanto eliminar mais facilmente essa gordura do nosso corpo. Então, de certa forma, o nosso corpo se dá muito bem com esse tipo de gordura cis. Porém, quando nós temos a forma trans dessa gordura, que seria aquela forma, vamos dizer assim, não dobrada, o nosso corpo já tem alguns problemas quando ele tenta tanto quebrar quanto eliminar as gorduras trans do nosso sistema. E se a gente analisar, o fator determinante para a diferença da estrutura da gordura cis e da gordura trans é o fato desses carbonos aqui, ó, que fazem dupla ligação, possuírem uma geometria trigonal plana. Beleza? Então, nesse caso, gente, o nosso corpo não consegue lidar muito bem com gordura trans. Beleza? Então, ele não consegue nem quebrar, nem eliminar facilmente essa gordura. E qual é a consequência desse fato? E, pessoal, como o nosso corpo não consegue eliminar facilmente gordura trans, o que acontece? Essas gorduras podem facilmente ficar armazenadas nos vasos e artérias do nosso corpo, tudo bem? E quando vai acumulando uma grande quantidade desse tipo de gordura, o fluxo de sangue é muito prejudicado. E ocorre um fenômeno que muitas vezes a gente chama de entupimento das veias, né, ou artérias. E galera, esse acúmulo de gordura na artéria e nas veias do nosso organismo contribui e muito para problemas cardíacos, podendo levar inclusive a um infarto. E um fato curiosíssimo é que os malefícios da gordura trans no nosso corpo está diretamente relacionada
a geometria trigonal plana dos carbonos centrais desse tipo de gordura. E pessoal, eu só fiz esse estudo no caso das gorduras trans para mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, a importância da gente estudar e aprender as geometrias moleculares. E segundo, para a gente compreender qual a relação das geometrias moleculares com os tipos de moléculas que nós chamamos de moléculas orgânicas, beleza? Só que, pessoal, além da gente visualizar essa importância das geometrias moleculares para coisas do nosso dia a dia, o que a gente precisa fazer? A gente precisa praticar e ficar bem antenado em como determinar a geometria das moléculas orgânicas, que são as geometrias tetraédrica, trigonal plana, linear, e nos dois casos da linear, né, quando tem ligação tripla ou duas ligações duplas, beleza? Então, para a gente praticar a determinação da geometria das moléculas orgânicas e desenvolver habilidades que vão facilitar a gente resolver exercícios, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns exemplos com vocês de como esse tipo de conhecimento pode, por exemplo, ser cobrado em uma prova. Principalmente, gente, no PAS, o PAS costuma cobrar bastante esse conhecimento de geometrias moleculares em moléculas orgânicas, beleza? Então, nosso primeiro exercício vai ser o seguinte. Considere a seguinte molécula orgânica. Então, eu tenho aqui uma estrutura formada por 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, beleza? Aí, o que eu peço nessa questão? Determine a quantidade de carbonos tetraédricos, trigonais planos e lineares nessa estrutura. Ou seja, o que eu estou pedindo, gente? Para vocês analisarem cada carbono desse aqui e ver quais deles são tetraédricos, quais são trigonais planos e quais são lineares, beleza? Então, para isso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar a minha estrutura, vou trazer ela para um slide separado e vou seguir o meu passo a passo para determinar a geometria em uma molécula orgânica. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente? Circular um átomo de carbono. E depois que eu circular um átomo de carbono, contar a quantos átomos esse átomo está unido e, consequentemente, analisar as ligações que esse átomo faz. Então, vamos voltar aqui para o meu exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou circular cada um desses átomos. Eu vou começar primeiro com um átomo aqui da esquerda, que é esse primeiro átomo de carbono. Vamos analisar a quantos átomos esse átomo de carbono aqui está unido. Ele está ligado a 1, 2, 3 hidrogênios, então ele está ligado a 3 hidrogênios, e ele está ligado também a esse átomo de carbono aqui, ó. E bastante cuidado, gente. Para a gente analisar a quantidade de átomos que está ligado ao carbono, basta a gente analisar qual átomo está sendo unido pelos traços, tudo bem? Nesse caso, a esse carbono está sendo ligado esse hidrogênio, esse hidrogênio, esse hidrogênio e esse carbono. Ou seja, no total tem quantos átomos aqui? 4 átomos ligados ao meu carbono central. Se a esse carbono está ligado 4 átomos, qual é a geometria para essa estrutura contendo esse carbono? Se a gente voltar naquele slide de geometrias orgânicas, qual é a geometria que o átomo de carbono se liga a 4 átomos diferentes? É a geometria tetraédrica. Ou seja, na geometria tetraédrica, o átomo de carbono se liga a 4 outros átomos. Então, aqui, como o carbono está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos, esse carbono aqui é tetraédrico. Beleza? Então, esse primeiro carbono a gente já viu que ele é tetraédrico. Agora eu vou analisar esse segundo carbono aqui. Beleza? Circulei esse carbono, agora eu vou analisar quantos átomos ele está unido. Esse carbono aqui está ligado a esse hidrogênio, a esse carbono e a esse outro carbono. Inclusive, eu tenho uma ligação dupla entre esses dois átomos de carbono aqui. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3 átomos distintos. Qual é a geometria desse carbono? Se a gente voltar no slide de geometria, a geometria em que o átomo de carbono se liga a 3 átomos distintos é a geometria trigonal plana. Então, esse carbono aqui do centro é um carbono trigonal plano. Beleza? Então, nessa estrutura, nós já vimos que tem um carbono tetraédrico,
que é esse primeiro, um carbono trigonal plano, que é o segundo. Falta a gente analisar agora esse terceiro átomo de carbono aqui. Galera, vamos analisar quantos átomos esse carbono está ligado. Ele está ligado a esse hidrogênio, beleza? Ele está ligado a esse outro hidrogênio e ele também está ligado a esse outro carbono. E reparem bem que ele está fazendo uma dupla ligação com esse outro átomo de carbono, beleza? Galera, se vocês quiserem, só pela dupla ligação já dá para a gente saber qual é o tipo de geometria, beleza? Porém, analisando a quantidade de átomos que o carbono está se ligando, vamos lá. Esse átomo de carbono está ligado a 1, 2, 3 átomos distintos. Se ele está ligado a 3 átomos distintos, como a gente acabou de ver, ele é um carbono trigonal plano, beleza? Então, pela nossa análise, o que nós vimos? Tem um carbono tetraédrico, que é o primeiro, um trigonal plano no centro e tem outro trigonal plano aqui no final dessa molécula. Contando agora a quantidade de cada carbono e voltando para a minha pergunta, vamos responder o exercício 1. E galera, o que eu pedia mesmo no exercício? Determine a quantidade de carbonos tetraédricos, trigonais planos e lineares nessa estrutura. Qual seria a minha resposta, então? Nessa estrutura A, um carbono tetraédrico, como a gente viu, é o primeiro carbono da esquerda. E quantos carbonos trigonais? 2 carbonos trigonais planos, beleza? Que seriam o segundo e o terceiro carbono dessa estrutura. Galera, nessa estrutura tem carbono linear? Não tem carbono linear, né? Então, não preciso considerar ele aqui na minha resposta. Pessoal, vamos agora para o nosso exercício 2. Se vocês quiserem, pausa o vídeo, tenta fazer, depois volta e assiste a explicação, beleza? O exercício 2 é muito similar ao primeiro e diz o seguinte: considere a seguinte molécula orgânica. Agora a estrutura é um pouco diferente da primeira. E eu peço a mesma coisa. Determine a quantidade de carbonos tetraédricos, trigonais planos e lineares nessa estrutura. E para responder esse exercício, eu vou fazer a mesma análise, só que agora para essa estrutura que tem 4 carbonos e 6 hidrogênios. Beleza? Vamos lá, qual que é o primeiro passo para eu determinar a geometria de cada carbono aqui nessa molécula? O passo 1 é circular um átomo de carbono, ou seja, cada átomo de carbono, e depois contar quantos átomos esse átomo de carbono está unido. E ao mesmo tempo também analisar as ligações de cada carbono. Então, voltando para o nosso exemplo, eu tenho essa estrutura com 4 carbonos. Para começar, eu vou começar pelo primeiro átomo de carbono aqui, ó, que é esse átomo de carbono da esquerda, beleza? Agora eu vou analisar quantos átomos esse átomo de carbono está se ligando. Ele está se ligando a um hidrogênio aqui e a um átomo de carbono aqui. E entre esses dois átomos de carbono tem uma ligação tripla, beleza? Se vocês quiserem, só analisando o fato de ter uma ligação tripla, vocês conseguem já responder de cara qual é a geometria desse carbono, tudo bem? Então vamos lá, gente. Esse átomo de carbono, então, está ligado a 2 átomos diferentes. Se ele está ligado a 2 átomos diferentes, qual que é a geometria desse carbono? Voltando lá nas geometrias de moléculas orgânicas, a gente vai ver o seguinte. Qual é o caso onde eu tenho um átomo de carbono ligados a 2 outros átomos? É quando eu tenho a geometria linear. Então, voltando no exercício, como esse carbono aqui está ligado a 2 átomos diferentes, esse carbono é um carbono linear. Tranquilo? Pessoal, agora vamos circular o segundo átomo de carbono. Qual é a geometria para esse átomo de carbono? Esse segundo átomo está ligado a 2 átomos de carbono, beleza? Então, se esse átomo de carbono que eu circulei agora, que é o de vermelho, está ligado a 2 átomos diferentes, qual é a geometria desse carbono? Também é uma geometria linear. Então, até o momento, nessa molécula eu tenho o primeiro carbono linear, porque ele está ligado a 2 átomos. Segundo carbono também é linear, porque está ligado a 2 átomos. Pessoal, se de cara vocês já quiserem saber qual é a geometria para esse carbono, basta você analisar o tipo de ligação que une esses 2 átomos. Como é uma ligação tripla, sempre que eu tiver uma ligação tripla, a geometria dos 2 carbonos que fazem essa ligação tripla é uma geometria linear. Beleza?
Pessoal, continuando aqui, vamos analisar agora o terceiro átomo de carbono aqui. Esse terceiro átomo de carbono está ligado a quantos átomos diferentes? Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos diferentes, beleza? E qual é a geometria relacionada quando um átomo de carbono se liga a 4 outros átomos? É a geometria tetraédrica, quando o carbono se liga a 4 átomos diferentes, beleza? Esse átomo aqui agora que está de vermelho, que está ligado a 4 átomos diferentes, tem geometria tetraédrica. E galera, qual que é o macete? Sempre que o carbono faz apenas ligações simples, ou seja, não tem ligação dupla nem tripla, ele sempre vai ser um carbono tetraédrico. Beleza? Então, pessoal, até o momento nós já vimos que o primeiro carbono é linear, o segundo também é linear, porque entre eles tem uma ligação tripla. O terceiro carbono é tetraédrico, porque ele faz apenas ligações simples e está ligado a 4 átomos. Agora vamos analisar o último carbono dessa estrutura. Nesse caso, esse carbono também está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos distintos. Eu posso analisar olhando a quantidade de átomos, ou eu posso simplesmente analisar o tipo de ligação que está mantendo esses átomos unidos. Como esse carbono faz apenas ligações simples, ou seja, faz 4 ligações simples, qual é a geometria desse carbono? É uma geometria tetraédrica. Então, nessa estrutura nós vimos que tem 2 carbonos lineares, 2 carbonos tetraédricos. Então, voltando no nosso exercício 2 e respondendo a nossa pergunta, quantos carbonos tetraédricos, trigonais planos e lineares existem nessa estrutura? Nessa estrutura, então, há 2 carbonos lineares, que são os 2 primeiros, e 2 carbonos tetraédricos, que são os 2 últimos. Beleza? Galera, nessa estrutura, tem carbono trigonal plano? Não tem carbono trigonal plano, né? Então, eu não preciso colocar ele aqui na minha resposta. Então, minha resposta é apenas, nessa estrutura há 2 carbonos lineares, 2 carbonos tetraédricos. E pessoal, como a aula está ficando muito longa, eu vou parar por aqui. Foi muito conteúdo para uma aula. Se vocês tiverem dúvida, não se esqueçam de me procurar no Google Meets. Eu sempre estou disponível lá pela manhã. No mais, boa atividade. Muito obrigado por assistir e até mais.